Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Vamos, irmãos, a palavra festejar. Ela vem, liberta e salva, onde manda não está. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho. Durante a semana, desde o começo do ano, nós estamos lendo alguns versículos e capítulos do Evangelho de São Marcos. E São Marcos faz questão de narrar vários milagres de Jesus. Como nós já vimos nos capítulos anteriores, é expulsar espírito mau, gente que está doente, curar surdo, já curou um cego lá no começo do Evangelho. Mas em nenhum Evangelho, ou em nenhum milagre, é citado o nome do fulano. Então o primeiro detalhe interessante desse Evangelho é que é citado o nome da pessoa que é curada. Qual que é o nome? Bartimeu. E quando geralmente é citado um nome, principalmente nesse primeiro evangelho, que é o Evangelho de São Marcos, é alguém que fazia parte da comunidade e com certeza foi um discípulo que viu, experimentou Jesus da sua vida. Mas é claro que seria muito pobre da nossa parte olhar simplesmente para o milagre realizado por Jesus. Apesar de ser um ato grandioso, um ato grande, bonito, mas Jesus não fez o milagre somente para mostrar que ele tinha força ou poder. Há um ensinamento por detrás desse evangelho que é muito bonito. Ele quer despertar os seus discípulos
para o seguinte: é possível ser um discípulo de Jesus, mas ao mesmo tempo ter os olhos tapados, ter os ouvidos tapados? Não, é quase que impossível. Por isso que nos versículos, melhor, nos capítulos anteriores, é curado também um cego e é curado também um surdo. E nesse milagre de hoje, se você olha para ele, não tem nada de espetacular. Jesus não toca, Jesus não fala nem muitas palavras a não ser: a tua fé te curou. É a única coisa que Jesus fala. Quando a gente olha para esse milagre, a gente não vê nada assim de extraordinário. Por quê? Porque Jesus está querendo mostrar para a multidão, para os seus discípulos, que para segui-lo, nós não podemos ser cegos. Não podemos ser cegos. E aí se a gente pensa assim, né? A parte mais importante do Evangelho, talvez a gente pense assim, é a cura. Não é a cura, não. A última frase do Evangelho é a frase talvez mais bonita, que diz assim: no mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus. Esse Evangelho, esta cura é narrada também por São Lucas, que diz a mesma coisa. Ele, depois de curado, seguia Jesus, e São Lucas apenas acrescenta dizendo assim: seguia Jesus louvando a Deus. Que bonito o caminho do discipulado. O evangelho que nós acabamos de ouvir, ele não está preocupado em narrar um grande milagre, mas está preocupado em mostrar o caminho do discipulado. Que o caminho do discipulado não é só aquele que fez catequese, primeira Eucaristia, primeira comunhão, crisma, que tem todos os sacramentos que a igreja pediu. Não. O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo se identifica com o próprio Jesus Cristo. É claro que aqui aparecem algumas coisas interessantes. Primeiro, a condição do Bartimeu, cego, mendigo, ou seja, está à margem, está numa situação que a gente pode aí fechar um pouco os olhos e imaginar, né? Como é que está a situação desse homem? O único sinal que ele encontrou foi o sinal de ter já ouvido falar em Jesus. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele conseguiu enxergar, apesar da sua cegueira física, ele conseguiu enxergar no seu interior que havia ainda uma chama de esperança. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Não sei se vocês perceberam, ali algumas pessoas, na primeira vez que ele gritou, qual que foi o incentivo das pessoas? Cala a boca, fica quieto, não encha a paciência do filho de Davi. Ao invés de ajudar, ao invés de motivar, algumas pessoas atrapalharam o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele tinha uma coisa dentro dele que talvez falte para o verdadeiro discípulo, que é esta vontade, essa vontade interior. Não deu certo hoje, amanhã eu tento de novo. E se não der certo amanhã, depois de amanhã eu tento de novo. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O Evangelho faz questão de dizer
que ele aumentava cada vez mais, talvez o timbre da sua voz, no sinal de que a esperança que havia no coração de Bartimeu aumentava e não diminuía por causa da multidão que mandava ele se calar. Na verdade, quem escutou Bartimeu foi o próprio Jesus. E diz o Evangelho que aí Jesus o chamou e diz que ele jogou o manto, não foi isso? Ele jogou o manto, se levantou e foi ao encontro de Jesus. O manto, roupa, na Sagrada Escritura, significa despojar-se de si. Para dizer que não dá para ir ao encontro de Jesus se não houver esse despojamento de si mesmo. Jogar o manto, se levantar, ter a coragem de não permitir que nada, absolutamente nada, atrapalhe eu ir ao encontro de Jesus. Só então podemos seguir Jesus, louvando a Deus e vivendo como verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Acho que ficaria bem levarmos para as nossas casas a oração que Bartimeu fez, que é uma oração muito bonita. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos repetir? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos ficar em